eu vi também com outros nomes parecidos, né, eu vi talvez você ouviram falar com orçamento, entende-se que o orçamento é algo orçamento empresarial, muitas vezes é algo muito de curtíssimo prazo. No caso de administração estratégica, tem o conceito de orçamento, que é definir o que a empresa vai ser lá na frente, mas ele é bem mais amplo, inclusive é muito mais de longo prazo. Então, hoje a gente vai entender os conceitos, o que tem por trás da palavra administração estratégica ou até mesmo planejamento estratégico. Eles são sinônimos, tá, gente? Quem é responsável por isso, a importância de todos participarem nesse processo, quais são os benefícios que você tem. Na sequência, depois desse tema, nós vamos entrar em ferramentas para que uma empresa consiga ter competitividade no mercado, consiga melhorar alguns aspectos na vida dela e o quão importante é ela se identificar. Até mesmo dentro do processo de administração estratégica, tem várias etapas, uma delas é a empresa se enxergar em que situação ela está, em que mercado que ela está, em que ambiente que ela está, isso é importante entender, e a gente vai explicar isso nessa aula de hoje, tá bom? Então, como é que surgiu a Escola de Administração Estratégica? O marco inicial disso foi lá, uma pesquisa realizada pela Fundação Ford e pela Kearney Corporation, nos anos 50. Então, nos currículos das escolas de negócios, eles viram a necessidade de incluir algo que chegasse muito mais próximo da administração das empresas, algo que fosse bem mais amplo, né? Então, que incluísse aí a capacitação dos profissionais, principalmente para a área de negócios e políticas de negócio, chamada política de negócios. Na sequência, eles desenvolveram uma proposta que trabalhava com os alunos com problemas específicos, aí envolvendo as várias áreas da organização, área de marketing, área de finanças, área de pessoal, etc. E daí, com isso, fez o desenvolvimento do conhecimento na identificação e análise de soluções de problema no mundo real, como se fosse você estivesse trabalhando na organização propriamente dita. E também os funcionários começaram a entender a organização como um todo. No caso aí da educação, ficou interessante que os alunos já saíam com uma experiência de como funcionava a organização, principalmente as áreas de negócio. Lá por volta dos anos 70, a proposta foi aceita e já faz parte aí de muitos currículos de várias empresas, de várias universidades aí que têm as suas escolas de negócio, que é justamente essa integração dessas áreas, né? Então, essa integração dessas áreas é fundamental. Então, entender o que é estratégia, aqui até esse desenho é interessante, né? A estratégia está muito ligado com um ponto de partida e um ponto de futuro, e uma visão de objetivos estratégicos. Então, uma empresa pode adotar vários caminhos para atender a seus objetivos, mas isso tem que ser muito pré-definido, tem que entender muito bem o ponto de partida e os objetivos finais lá, que seria essa visão. Então, a estratégia, a principal condição da estratégia é fazer esse alinhamento, né? Sem estratégia, ações não têm alinhamento, então todo mundo rema por um lado diferente, mas quando nós estamos tendo uma estratégia, nós temos uma direção. Então, com estratégia, há um alinhamento, daí todo mundo vai remar, né, dentro do mesmo barco para a mesma direção. E conceito de administração estratégica, peguei aqui de dois, do Cornell e do Wright. Então, a administração estratégica é um processo contínuo interativo, ele deve ser realimentado, contínuo, porque ele nunca acaba. Teoricamente, a gente fica pensando assim, mas eu faço um planejamento, o planejamento tem seu fim. Não, ele é contínuo. Tem que sempre estar em movimento, ele é vivo, né? Interativo porque age em todas as áreas, não é apenas uma área que você aplica isso aí. Ele visa manter uma organização como um conjunto apropriadamente integrado em seu ambiente. Na verdade, é você alinhar todas essas pontas da organização, tanto no ambiente interno, também com o ambiente externo. Mas no ambiente externo, você tem que mexer com fornecedores, governo e tudo mais, que chamam de stakeholders, que é a palavra que usa
em finanças, para dizer, esse pessoal ou todo esse pessoal que está envolvido na organização. Então, outro conceito aqui do Wright, ele fala que estratégia refere-se a planos da alta administração para alcançar resultados consistentes com a missão e os objetivos gerais da organização. Então, muitas organizações têm lá missão, visão e valores. O Wright ele fala o seguinte, que essa estratégia tem que estar alinhado com esses objetivos. Não adianta nada estabelecer uma estratégia que não tem nada a ver com o objetivo principal da organização, com os valores com que ela prega. Quais as condições para a existência da administração estratégica propriamente dita? Sem sombra de dúvida, tem que ter um planejamento, seja ele formal ou informal. Tem que ter uma sustentação de ideia através da implementação e execução, tem que materializar isso. Da adoção de uma ideia sistêmica, cuja execução depende de atitudes e ações, e a garantia da participação do estratégico, do tático e do operacional. Isso quer dizer que todos os níveis da organização têm que participar desse processo de administração estratégica. Então, isso vale para todas as organizações, tem que tomar muito cuidado, tá, gente? Porque hoje as pequenas organizações sequer têm um planejamento de curto prazo. Quando estamos falando de uma administração estratégica, isso nem passa pela cabeça deles. A administração estratégica, ela garante a continuidade de uma organização, porque ela pensa no longuíssimo prazo e analisa cada ponto, seja fraco, ou seja forte, ou seja competitivo da organização, ao ponto de ou melhorá-lo ou alcançá-lo. Tem situações que a empresa não tem, por exemplo, a parte de logística, muito resumida, atua apenas em uma região, quer expandir. Talvez, quando se faça esse processo de essa administração estratégica, dentro de um planejamento, é expandir a ação da empresa para dentro do planejamento. Mas isso tem que ser colocado no papel, tem que ser formalizado. Os objetivos e benefícios de uma administração estratégica. Então, por que é importante os objetivos? Por que é importante uma administração estratégica e quais são os benefícios? Então, o planejamento estratégico ou administração estratégica e a implementação da administração estratégica em uma organização, o grande objetivo dele é colocá-lo, a empresa, numa situação privilegiada junto ao mercado. Em várias situações, né? Ter diferenciais competitivos, ter um número excelente de clientes, não ter inadimplência, dentre outros fatores. Então, um planejamento estratégico bem feito, ele vai atingir, ou visa atingir, uma plenitude da organização, uma condição privilegiada, né? Então, ela estar entre as maiores empresas do segmento dela. É óbvio, né, que isso aqui tem que ser feito na pontinha dos dedos, a gente vai ver. Como é que funciona aí o processo de administração estratégica? No passado, né, era um exercício do departamento de planejamento das empresas. Inclusive, existia uma área, talvez até exista hoje uma área, mas hoje com outro nome, né? Então, se chamava planejamento. Hoje já tem uma área que fala de planejamento estratégico como um todo. Então, não é somente você direcionar o planejamento para algumas áreas da organização. Hoje, a organização está sendo olhada de forma bem ampla. E essa forma ampla se chama planejamento estratégico. Então, hoje, atualmente, o processo é conduzido aí pelo diretor-presidente da organização, que eles chamam de CEO, né? Que não desempenha o seu papel sozinho, então ele atua junto com a participação de vários níveis na administração, departamentos, área, para atuarem no processo. Então, ele não atua sozinho, ele atua com toda a organização. Então, é muito importante, é um ponto-chave para funcionar a administração estratégica, é que a alta administração coloque todo mundo para entender do processo. Qual é a vantagem de eu incluir todo mundo nesse processo? Né? Então, a vantagem do envolvimento de elementos de níveis inferiores, né? Naquela pirâmide que a gente mostrou na última aula, a parte operacional tem que ser envolvidas porque eles fazem parte da engrenagem, né? Então, a comunicação é uma arma fundamental. Não adianta nada a alta administração pensar em um objetivo, mas esse objetivo não ser transmitido para as demais áreas da organização.
Então é aquela história do telefone sem fio, né, se você não fizer isso com uma comunicação bem correta, o diretor ou o presidente tem um objetivo, mas chega para as pessoas do chão de fábrica outro. Então a comunicação é fundamental e também a participação de todos. Muitas vezes a visão de quem está na administração, passa desapercebido alguns itens que estão acontecendo na área operacional da organização. Então é muito importante esse envolvimento, dos membros das divisões inferiores da organização, e também, de uma certa forma, provoca aí uma um compromisso organizacional. Quem trabalha na empresa se sente comprometido com a organização e também com a otimização dos resultados. E é muito importante mostrar para essas pessoas o quão elas são importantes para a organização, para a definição aí da estratégia global da organização. Se por acaso ela não atingir seus objetivos, quais seriam os impactos dentro da organização? Pessoal, à medida que eu vou falando, podem interromper se vocês acharem que tem alguma dúvida, tá bom? É importante, aqui a gente está vendo alguns conceitos. A natureza do processo da administração estratégica, como a gente já tinha falado no início, é um processo contínuo. Isso quer dizer que parece que não tem fim. Exatamente. Porque uma organização, como a gente viu na aula passada, ela sempre será uma obra em andamento. Se vocês forem olhar no critério, eu sempre falo até para meus alunos que uma empresa nunca nasceu para ser pequena. Ela sempre está em crescimento. Ninguém acredita em empresa que o faturamento vai ficar estável. A gente sempre tem que procurar uma empresa aumentar o faturamento para tentar aumentar os resultados, né. Tinha até um administrador de uma das empresas que eu visitei que ele falou assim, "Eu não acredito em uma empresa, que, não queira aumentar seus resultados. É como você está, pedalando uma bicicleta, sempre você vai querer ir para frente, nunca vai querer ficar parado, né". Então, é muito importante aí, entender que a administração estratégica tem essa visão sempre de futuro. Sempre, claro que as metas que vão ser exigidas de vocês, sempre vão ser maiores do que as anteriores, mas muito por conta dessa continuidade das atividades. Ele é interativo, se não for interativo, não é administração estratégica. Entende-se interativo, que interage com os diversas áreas da organização. E não é somente voltada para dentro da organização. Tem que lembrar que tem outros componentes da organização, ou que interferem na organização, que são os participantes externos, como a gente até falou. O governo, né, o próprio funcionário, embora esteja trabalhando, ele é considerado algo também que pode estar participando. A parte, por exemplo, de fornecedores, de clientes, eles fazem que indiretamente fazem parte da organização. A administração estratégica não poderá provocar interrupção absoluta no processo. Então: "Ah, vamos todo mundo parar para fazer uma administração". Não, ela tem que ser necessariamente contínua e também, ela não tem que interromper as atividades da organização, não tem como fazer isso. Parece até que é trocar o carro do pneu com o carro andando, não é isso, né, então tem que ser tudo muito, por isso que o planejamento é uma das etapas fundamentais nesse processo. O processo deve ser repetido quantas vezes for necessário? Sim. Sempre quando houver aí, por isso que ele é sempre uma obra em construção. Então, o processo a gente, às vezes, não se pode acertar sempre, e às vezes aquela estratégia adotada não foi a melhor, então talvez vão ter que ser repetido em outras vezes. O planejamento é feito para isso, né, então tem situações aí que é feito protótipos, né, de produtos, mas eles fazem até o produto ficar ok para depois colocar em produção. E no caso da administração estratégica também é a mesma coisa. Tem que ser repetido e ter que ser revisto várias vezes. Então o processo deve se nortear pelo cenário, né, eu digo até a gente vai ver aí na frente, não é somente o cenário atual, mas eu também tenho que ver cenários passados, cenários, futuros também, né. E também cenários, não somente cenários, otimistas. Eu tenho que trabalhar com cenários realistas e tenho que também trabalhar com cenários pessimistas. Quem diria, né, que nós estamos aqui quase finalizando um ano, aonde que nós tivemos, uma série de surpresas e que nenhum planejador financeiro que mexe com administração estratégica poderia prever essa situação.
Mas alguns administradores preveram ou colocaram em seus cenários uma situação pessimista, né, talvez não tanto como está sendo hoje, que, mas por que que eu tenho que colocar isso numa situação? É o tal do plano B. Se por acaso acontecer de nós pararmos nosso faturamento, qual que vai ser a nossa atitude dentro da organização? Vamos fechar as portas e tudo mais? Isso tem que estar planejado. Ou vamos atacar de outra forma, mas tem que lembrar o seguinte, dependendo do tamanho da organização, quanto maior a rapidez que eu faça esse processo, mais rápido o faturamento começa a entrar no meu caixa. E os impactos financeiros tendem a ser reduzidos, mesmo porque uma empresa que trabalha desse formato muitas vezes vai ter reservas. Essa reserva vai cobrir esse espaço de tempo aí que ficava sem faturamento e daí à medida que você colocar uma outra saída para essas situações, o faturamento pode se recompondo aos poucos. Já viu várias empresas que começaram ou já estão atuando nesse formato. A organização deve ser mantida como um conjunto integrado ao seu ambiente até que o processo seja implementado e concluído. Não simplesmente eliminar a organização, né, dessa administração estratégica. É, a administração estratégica, ela revela e comunica a visão comum de todos. Então, é muito importante que essa visão que o empresário, que o gestor maior, que o CEO tenha, chegue a essa compreensão de todos os níveis da organização. Isso é importantíssimo, né? Permite uma compreensão de novas realidades para todas as partes da organização. Eu acho que você estar sabendo a situação global da tua empresa e qual seria a tua, como é que é, qual seria a tua contribuição para melhorar essa situação é fundamental. E se você sabe corretamente qual que é a sua função, você pode melhorar e inclusive melhorar aí o que está se estabelecendo para a administração estratégica. Mas é muito importante também que esses administradores te digam aonde que eles querem chegar, o porquê de cada movimento dentro da organização, né. Muitas vezes, eles só dizem o que você deve fazer, mas não o que seriam os reflexos dessa sua movimentação, né. O que temos que reduzir custos, o que temos que aumentar a receita. Isso é meio que básico, mas muitas vezes chega para vocês algumas coisas que, talvez até nem façam sentido, mas por trás devem ter toda uma estratégia para que a empresa atinja um dos objetivos que está marcado nessa administração estratégica. Quando você faz um planejamento, você se permite obter a melhor estratégia. Quando não tem planejamento, você vai ter que improvisar a melhor estratégia, que é o pior. Então, quando está tudo planejado, você tem uma melhor estratégia. Agora, quando você tem que fazer da noite para o dia uma mudança radical nas suas operações e não está planejado, o movimento é maior, né. E pense numa grande organização. E o que aconteceu aqui na pandemia. Muitas organizações tiveram que rever, ah, toda a sua estruturação, toda a sua operação como um todo. E contratar mais gente, rever, né, toda uma pense num shopping center. O shopping center travou. Então tem toda uma estrutura que tem que ser, né, e está se cobrando desse pessoal das lojas, e eles não estão recebendo em nada, mas o shopping vai ter que teve que gastar em infraestrutura, tiveram que gastar inclusive em máquinas para descontaminar na entrada e na saída, pessoal para conferir temperatura, pessoal para as maquininhas com álcool gel em tudo quanto é par. Então tudo isso aí é investimento, né. Só para você ter uma ideia, só uma máquina dessas que tem nos shoppings, eu sei porque eu tenho uma cunhada que trabalha na área de administração de shoppings, e ela falou que uma máquina que se coloca na entrada de um shopping custa em torno de 70, 80 mil. Uma máquina, né. Imagine o custo que se colocar, se tem 4, 5 entradas dentro de um shopping, o quanto que custaria, uma das atitudes aí que envolvem a pandemia, e a gente tem várias outras. E também tiveram que ser readequadas em várias outras empresas. Então, outro ponto aqui em relação à importância do cenário da administração estratégica é que a viabiliza convencer a alta direção
em fazer o que o cenário está indicando. Então, se você tem um norte, é muito mais fácil convencer as pessoas da melhor estratégia a ser adotada. Com relação a cenários, aqui eu mostrei para vocês aqui, ó, um modelo de cenário, considerando a probabilidade de alguns indicadores. Mas por que indicadores? Os indicadores, se vocês vão perceber muito bem, eles fazem parte dessa ideia de montar os cenários. Os cenários vão ter que estar envolvendo valores. Então, eu tenho que entender aqui, por exemplo, se eu sou um exportador para um país, para os Estados Unidos, eu quero saber quanto que a economia americana vai crescer e se tem o interesse de exportar para lá. E eu, para que eu possa estabelecer critérios de aumento de faturamento, eu tenho que entender como está acontecendo nos Estados Unidos. Será que vale a pena exportar para lá? E como é que eu vou verificar isso? Vocês viram em economia o produto interno bruto, né? Então aqui, ó, esses números são fictícios, tá, gente? Então aqui eu estou variação do produto do PIB americano. Então, um cenário otimista que vai, no ano, crescer 4%. Moderado, 2,5%. Pessimista, 1,5%. Isso aqui tem que ser olhado na ponta dos dedos a cada vez que você vai trabalhar um orçamento e uma administração estratégica. Aqui eu dei apenas alguns indicadores que vão ser utilizados para as diversas áreas da organização. Na área de finanças, na área de marketing, todos, tá? Direta ou indiretamente, vocês vão usar alguns dos indicadores aqui. E aqui é só como um exemplo, né, para vocês possam ter uma ideia de cenários que ser adotados. Aqui eu estou falando de cenários que envolvem mais finanças, mas se vocês forem ver bem, tem cenários aí que envolvem o mercado em si, as movimentações de mercado. Por exemplo, a parte de tecnologia, até que ponto o produto que você está vendendo não pode ser substituído por outro produto com tecnologias melhores. Você tem que estar atento a isso e dentro da tua administração estratégica, dos teus planos de crescimento, não tem a possibilidade de você perder para outro produto. Então a gente vai lá na frente mostrar que existem ferramentas de você identificar se o teu produto tem a possibilidade de ter um produto substituto. Se sim, né, como é que está a concorrência do teu produto? Então, se vocês podem ver bem aqui, ó, citar um exemplo bem simples, né? Todo mundo conhece gasosa Cine. Quem que é a Cine? Vamos pensar. Ele é uma empresa que atua no segmento onde que existe uma concorrência absurda. Então, com quem que ele concorre? Né? Concorre com a Coca-Cola, com a Pepsi, concorre com a Ambev, né? E ele tem o seu mercado específico, né? Teve uma época que, na faculdade onde eu dava aula, foi um dos fundadores da Cine e ele estava explicando os diferenciais competitivos dele, né? E eles sabem muito bem aonde que o ambiente de competição que eles estão. Eles estão num ambiente, né, que a gente chama de ambiente externo, muito competitivo. Então, esse ambiente eles têm que respeitar. Eles não podem modificar esse ambiente, mas eles sabem suas limitações. Por exemplo, eles não conseguem avançar logisticamente em outros estados, mas eles sabem os diferenciais competitivos que ele tem. Na época, né, ele me falou que o diferencial competitivo, eles têm um produto bom, ele é considerado sempre o refrigerante B de todas as famílias da região que eles atuam, tem sabores diferentes do que os outros refrigerantes das grandes marcas têm, e na época, que hoje até foi copiado pelos grandes, eles tinham refrigerantes em diversas embalagens, né? Pequenas, grandes, médias, e também lançamentos de refrigerantes com sabores diferentes. E também tamanhos diferentes. Então, eles sabiam claramente qual é o seu diferencial competitivo. E quando a gente elabora cenários, é muito importante saber também como que o mercado está atuando, né? Então, como que a Coca-Cola definiu que o Mate Leão, que era uma empresa aqui de Curitiba, era um diferencial muito grande no rol de produtos deles. Por quê? Porque ele era muito consumido, principalmente no Rio de Janeiro, o mate. E eles não tinham a fábrica. Montar uma fábrica era complicado. Então, o que eles vieram aqui? Né? Simplesmente compraram o poderio, né,
do grande monopólio ou que eles têm de serem grandes players, ou grandes, que eles chamam de players, que são jogadores, né? Uma das maiores empresas do segmento, eles foram lá e compraram a marca e definiram claramente o posicionamento de mercado deles. Então, como quando eu estabeleço uma elaboração de cenários, eu tenho que considerar também esses outros fatores, né? Concorrência. Concorrência é um fator. A gente até vai ver aqui, ó, quando eu faço uma análise de estratégia, aqui eu tenho 3 grandes blocos que eu tenho que ser considerados. O primeiro dele aqui são as condições gerais. Aonde que eu estou, né, as políticas e a parte econômica. A parte política, estabilidade política e social do país onde que eu estou, tendência no nível de estatização, da função do que eu estou. Então, vamos lá. Dependendo do segmento, pode ser estatizado a minha função? Todo mundo sabe o que é uma estatização? Transformar aquela atividade numa atividade de Estado, né? O Estado incorporar ou começar a atuar como uma empresa do governo. Mas também tem a outra parte, né? Eu estou falando aqui nível de estatização, mas eu posso ter nível de privatização também. Posso tornar alguma atividade privada também. Em outros governos aconteceu isso. Então, muitas vezes nós tínhamos estatais que só controlavam a telefonia no nosso país. Então, em um determinado governo, simplesmente eles liberaram isso. Daí houve o quê? Não houve mais uma espécie de mercado restrito. O mercado foi aberto e entraram várias outras empresas de telefonia. E qual foi o reflexo disso? Houve mais concorrência, automaticamente melhorou a qualidade, né? Não chegou a um nível excelente, mas em relação a épocas passadas, que era muito restrito, por exemplo, a pessoa ter um telefone, hoje o telefone é a coisa mais simples de você obter, e a preços mais acessíveis. Política governamental de preços, política salarial e financiamento. Governamental de preços, o que isso envolve? Salário, né? Salário no nosso país é caro. Na hora de eu montar uma estratégia, eu tenho que lembrar, não somente se o meu salário está vinculado a um salário mínimo, no caso dos meus empregados, mas também eu tenho que ver qual é o sindicato que eles estão sujeitos, né? Então, nós temos uns sindicatos que são fortes, que são os sindicatos metalúrgicos, do bancário, que tem aí, além tem os seus meses de dissídio. Então, na hora que eu faço um planejamento, eu não posso simplesmente, vou colocar aqui o valor que eu vou gastar com funcionários e quanto que eu vou ter de dar de correção para o salário deles durante um período. Mas, espera lá, eu tenho que considerar também o dissídio daquele segmento. Nesse planejamento está sendo considerado isso. Por isso que essas condições gerais, na parte que envolve salários, é muito importante. Mesma coisa, política governamental de preços. Lembrar que nem todos os preços são de livre mercado no nosso país. Alguns seguem ou são direcionados de forma diferenciadas, ou depende de monopólios, no caso de Petrobras, gasolina, dentre outros, né? E tem preços fixados ou atrelados a leis ou até mesmo a um mercado de commodities que é regido pelo mundo, que é o caso do petróleo propriamente dito. E daí nós temos aí condições econômicas, índice de preço, renda, fatores internacionais, utilização da mão de obra disponível, capacidade instalada. Agora, percebam que tudo que eu estou falando aqui serve para a nossa próxima disciplina de economia, né? Lembra que a gente falou em economia? Então, em economia, se você for ver bem, a gente vai conversar sobre isso na próxima aula, agora na sequência. Indiretamente, a gente vai falar sobre esses itens também. Quem está estabelecendo um planejamento estratégico, ele sempre vai ter que estar olhando para esse futuro aqui, né? Claro que em tempos de pandemia, vai ser... Nós perdemos uma regularidade lá atrás. Até então, nós tínhamos como estabelecer uma regularidade. Foi quebrada essa regularidade. Então, nós temos que montar aí um novo normal, como o pessoal está falando. Mas esses fatores econômicos aqui têm que ser considerados. Mesma coisa em relação a condições de mercado. Então, quanto ao consumidor e quanto à concorrência,
Perceba que aqui eu já não estou falando tanto o primeiro bloco de condições gerais como condições de mercado, eu não estou falando dentro da empresa, isso já é itens que rodeiam a empresa, são casos externos. Alteração aqui do orçamento familiar, vamos rever isso agora com a pandemia. Modificou isso aí? Fatores sócios psicológicos, mudanças de tecnologia, as empresas de TI ou as empresas que provêm internet tiveram que modificar, tiveram que reinvestir, as próprias empresas tiveram que reinvestir também por conta do home office, sem sombra de dúvida, né? Mercado das exportações. Já tivemos problema com as exportações? Em algumas situações, sim, por conta da pandemia também, né? Porque travou muitas operações. A própria concorrência, eu tenho que considerar na hora de estabelecer aí uma análise estratégica. Novos concorrentes, novos produtos dos concorrentes, plano de exportação, estratégia de preços dos competidores. Aqui você tem que, a concorrência, você tem que estar sempre acompanhando. Né? Então, todos esses itens aqui, gente, não tem como escapar de você ter pessoas olhando para o mercado e vendo a movimentação de cada um deles, mas tentando antecipar alguns passos do mercado. Na hora de estabelecer essas estratégias, são fundamentais essas antecipações. Porque não adianta nada eu querer fazer um plano estratégico totalmente desfocado do que está acontecendo no universo, né? Então, aí, possibilidade de errado. Se um planejamento, né, tem até um planejamento, o pessoal fala em relação ao planejamento. Se planejando ainda a gente tem problema, não planejando é pior ainda, ou planejando de forma ineficaz, não tem como atingir os objetivos. E aí, por último, as condições da empresa, né? O que a empresa pretende de expansão? Porque a empresa não quer ficar parada, a gente já falou isso. Política de produtos, quer criar, descontinuar produtos, criar um novo produto, margem de produto. Política de preços, qual o preço que ela quer praticar? Aí a importância também de definir custos, por isso que vai estar ligado, né, a outra disciplina, economia e custo. Então, eu tenho que definir claramente meus custos para que eu consiga definir claramente meu preço de venda. E a participação da empresa no mercado. É óbvio que ela quer ganhar maior fatia de mercado. Isso sem sombra de dúvida. Sempre a empresa está dentro dos seus critérios aí, né? Estar entre as maiores empresas do segmento. Mas tem situações que eu não consigo, né? O caso, por exemplo, da Cine. Eu vou estar entre os refrigerantes B. Eu vou ser líder dos refrigerantes B na nossa região. Nem no país não dá, né? Porque também tem uma concorrência muito grande, no caso da Cine propriamente dita, com as tubaínas que trabalham de forma informal. A gente até discutiu isso na nossa aula passada. Tranquilo até aqui, gente? Gostaria de ouvir vocês um pouco agora. O que eu falei aqui faz sentido pensando na empresa de vocês? Vocês já ouviram falar quando vieram alguma pessoa da área da administração veio conversar com vocês sobre planejamento estratégico, ou orçamento, talvez tenha falado com outra palavra, ou budget, forecast, esses termos que eles usam em inglês também, que definem claramente o que é um orçamento dentro da organização. Já ouviram falar sobre esses termos, gente? Por favor, não se sintam acanhados, eu quero ouvir de vocês. Da minha parte aí, professor, isso aí é grego. Oi? Essa da minha parte, isso aí é grego, nunca ouvi falar, professor. Essa parte de administração aí, nunca entrei nessa área aí. Mas você está conseguindo Não, se isso aí eu tô. enxergar? Sim, agora eu tô conseguindo. Tá clareando um pouco, né? Porque eu nunca Se tive contato com enxergar isso. É. dentro da Não, organização. mais ou menos, professor. Porque não tem muito a ver com a função que eu pratico dentro da empresa, né? O que você faz, Wilson, A na minha tua parte empresa? sempre é manutenção. Tá, manutenção do quê? Manutenção preventiva, corretiva. Eu trabalho com manutenção Tá, elétrica e mecânica. Elétrica e tá. A mecânica. sua manutenção, ela reduz custos. Reduzindo o custo, você Sim, diminui encargos para a empresa automaticamente, dentro daquela conceito que a gente já falou, que isso. tem uma regra básica, né? Como é que eu ganho dinheiro na empresa? Ou aumento a receita ou diminuo o custo. Então, você faz a parte de redução de custo da empresa. Isso aí. Isso Né? mesmo. Eu trabalhava em uma área que só dava prejuízo para a empresa, que é a área de crédito. Por quê? Porque a minha função, quem dava o lucro era o cara que vendia, ou vendia crédito lá na ponta, né? No caso, o gerente.
Mas a minha função dentro da organização como centro de custos, eu era o cara que só consumia custo da empresa. Indiretamente, né? O que nós éramos cobrados? Por inadimplência. Então, eu ajudava aquele cara que vendia dinheiro, né, o gerente da agência, a diminuir a inadimplência. Então, indiretamente, eu estaria dentro daquelas despesas administrativas, né? O conceito aí de custo que nós vimos, acho que a gente até começou com a outra aula, que custo está ligado diretamente com o produto final, mas as despesas está ligada indiretamente como obter, tentar ajudar a obter receitas. O seu caso, o meu caso, aí no meu exemplo, era redução de custos. No meu caso, custo de inadimplência, que é a provisão para devedores duvidosos, o cara que não paga. Mais alguém quer falar aí? Nós estamos em 17 na sala, tá? Gostaria de ouvir vocês aí. Vamos lá. Importantíssimo que vocês falem. Estão me ouvindo? Todo mundo tem microfone? Vamos lá, gente. Vinícius. Fala, professor. Me diga. Tenta a sua Assim, como organização aí. o Hudson falou aí, para mim também é meio grego. Eu trabalho com manutenção também, mas essa parte aí de o professor está falando, eu ainda não entendo muito bem, não. Mas nunca chegaram para você cobrar metas para você? Sim, sempre tem, né? Então, quando estão cobrando metas, essa meta vai estar atrelado a um grande plano. E esse plano, fatalmente, é o plano estratégico. Entendeu? Uhum. Então, o fato, por exemplo, aqui, você vai estar muito ligado com o último item aqui, ó. Condições da empresa. Okay. Política de produto e política de preços. Se você não atingir as metas, a possibilidade deles cobrarem mais caro para o produto é muito grande. Por quê? Vai aumentar o custo, não sei aí, do teu produto final, mas indiretamente vai aumentar o custo. Então, vamos pensar aqui, eu vou dar um exemplo bem simples que eu acho que é interessante, exemplos. Exemplos, eles na verdade, arrastam mais do que a gente só falar no conceitos. Dentro, por exemplo, de uma transportadora, veja o impacto, mais seguindo aí a linha de vocês, que são manutenção. O impacto de uma transportadora, que tem como, dentro do plano estratégico dele, definido muito claramente, nós só compramos caminhões novos a cada 5 anos, né? Ou só arrendamos caminhões há 5 anos, e quando acaba os 5 anos de arrendamento, a gente já compra um caminhão novo, vende aquele, compra um novo. Esse nível de estratégia, ele não, de uma certa forma, não elimina custos adicionais como uma área inteira de manutenção? Sim. Porque eu transfiro toda a parte de manutenção para quem? O custo. Para as concessionárias de caminhões. Porque o carro é novo. Não é isso? Não depende de manutenção. Qual que é o custo de manutenção que eles gastam? Zero. Porque na hora que eles compram o caminhão, a garantia está dentro desse processo. A garantia foi de 5 anos, no caso. Exatamente. Então, estabelecer aí eu estou falando de uma política específica para uma transportadora, para ter a lógica de dizer para vocês que transportadoras que adotam uma estratégia diferente, não, eu mantenho o caminhão até ele ficar no osso, só depois eu troco de caminhão. Tá, mas e aí? Esse caminhão pode dar, depois dos 5 anos, dar problema, eu vou ter que deixar o caminhão parado, ou vou ter que ter uma área de manutenção que somente para tocar essa atividade. Eu criei uma outra área que não é diretamente da finalidade da empresa, porque sou transportadora, eu não sou uma oficina mecânica, né?
somente para atender aquela demanda que muitas vezes não é da atividade da empresa fim. E isso que é importante você, isso mas está dentro da estratégia da empresa? Sim. Quanto mais a empresa, isso é um ponto interessante também quando a gente vê, empresas que atuam mais com as suas atividades fins, a tendência delas é terem maior resultado. Porque tem muita gente, ó, só para vocês terem uma ideia, quando a Volkswagen chegou no Brasil, uma história até que o meu professor Milton Mestrado falou, eles chegaram aqui no Brasil, não tinha, para a implantação da Volkswagen, na região deles, eles contrataram tanto funcionário que não tinha panificadora que conseguisse fazer tanto pão ali para atender aquela demanda. Eles tiveram que comprar e montar uma grande panificadora dentro da estrutura da fábrica. Então, eles tinham, na verdade, a maior panificadora do Brasil naquela época, para atender aquela demanda específica, mas não era atividade. Imagine, eles faziam pães e carros na época. Olha a forma. Agora, a terceirização nessa época foi fundamental para o desenvolvimento. O que eles fizeram mais tarde? Né? À medida que se criou uma estrutura eles pegaram, já terceirizaram, deixaram o foco, né, para o principal produto deles, que era o carro. Bom? Tem mais alguém entrando na reunião aqui. Gente, nós vamos acabar a aula agora, porque a gente vai lá para outra aula, né, que a gente já está lá meio que atrasado. Tem que começar lá a nossa outra aulinha lá, tá bom? Então, nós vamos parar aqui nesse quadrinho, na outra aula a gente continua aí com a parte estratégica. Senão a gente atrapalha aí as outras aulas, tá bom? Alguma dúvida até aqui, gente? A gente vai indo lá para a nossa outra aula, senão eu me atraso muito lá. Tá bom? Ok, professor. Até mais. Nós nos encontramos na próxima... no outro link aí, tá bom? Vamos lá pro link. Tchau, tchau.